Hello, my students. Good morning, good afternoon or good evening, porque eu não sei que horário que você vai estar acessando esta aula. Eu sou o professor Fábio e vamos continuar na aula de hoje a falar de condicionais. E condicional eu acho uma coisa complicada para a gente entender em inglês pelo seguinte, deixa eu só fazer um preâmbulo aqui. Eu tenho um vídeo de introdução a condicional que fala do zero conditional, um vídeo só sobre o primeiro condicional, e hoje nós vamos tratar do segundo e o terceiro conditional. E por que eu estou visando sobre isso, sobre conditional, porque eu acho que ele é importante? Em primeiro lugar, quando vocês estão aprendendo sobre condicionais, eu acho que é complicado porque em português nós temos o nosso se. Se, caso, no caso de, exceto se, coisas do tipo. O problema é que a gente não estuda, pelo menos não regularmente, como que essas condições se estabelecem. Então, por exemplo, se eu digo assim em português, se eu tivesse saído mais cedo, eu não teria perdido meu ônibus. Isso é uma condição. E se eu estudo assim, se eu sair mais cedo, eu não vou perder meu ônibus, eu estou dizendo coisas um pouco diferentes, porque eu troco o tempo verbal. Quando eu coloco, por exemplo, aqui o pretérito, o futuro do pretérito, se eu tivesse saído, eu não teria pego o ônibus atrasado, coisa do tipo, não teria perdido. Eu estou falando de uma coisa que não é capaz mais de acontecer. Eu entro no subjuntivo, muitas vezes no português serve para isso. Se eu fizesse, caso eu fizesse, entra no modo subjuntivo. E fala de um evento no passado, inclusive. Tanto que por isso aqui em português nós temos um tempo verbal indicativo chamado futuro do pretérito, que serve justamente para indicar uma coisa que eu teria feito no passado, mas eu não fiz. No inglês a gente utiliza o would para indicar isso muitas vezes. Então eu recomendo que vocês estudem um pouquinho sobre o would na parte de indicar uma ação condicionada, que é equivalente ao futuro do pretérito, porque ele é muito parecido com isso nos conditionals. Só qual que é o problema do conditional no inglês? Conditional no inglês ele trabalha com algumas situações que, para a gente, não depende da estrutura verbal. A gente tem muito contexto para explicar isso, embora nós tenhamos estruturas verbais muito parecidas. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar com a explicação, ou as explicações mais básicas da nossa aula. Então, vamos ver o segundo e o terceiro condicionais hoje. Por que eu vou ver os dois juntos? Porque a gente precisa conhecer esses condicionais e somar com o primeiro e o segundo também. O primeiro, desculpa. Então, vamos lá. Vamos rever um pouquinho o conceito de condicional. Quando nós falamos de condicional, a gente está falando de uma ação que precisa que outra aconteça para que ela ocorra. E aí nós temos a chamada if clause. Nessa if clause é a condição que eu estabeleço para que a minha outra ação ocorra. E é aqui que a gente vai começar a complicar um pouquinho as coisas. Por quê? No inglês, nós temos 3 condicionais básicos, embora, sendo bem sincero com vocês, não tem só isso de condicional no inglês. Eu já vou avisando para vocês que há outros condicionais, there are other conditionals, if you need to know. Só qual que é o problema? Por que a gente não aprende só esses 3 condicionais, mais os condicionais com os modals, que também tem aula já preparada, e talvez eu regrave? Porque a partir deles você faz os outros, que não são tão gramaticais assim. Esses são os fixos que a gente tem em inglês. E aí, como que esses condicionais funcionam? Vamos falar um pouco sobre o que é condicional para depois vocês entenderem qual é o primeiro, o segundo e o terceiro, o first, second and third conditional. No primeiro condicional, a gente diz que a ação ela é possível de acontecer. Aí eles chamam de real conditional ou true conditional. Normalmente são os nomes que a gente tem em inglês. O que isso quer dizer? Se uma coisa acontecer, outra ocorrerá. E a estrutura que nós temos normalmente é o uso do presente e do futuro. E, no caso, can pode ser usado aí também nesse sentido. Quando eu
Pegar as aulas de modals para conditional, vocês vão entender que eles assumem alguns papéis um pouquinho diferentes aqui. Agora, o segundo e o terceiro são chamados condicionais irreais. E eles derivam por uma série de outras coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque na base teórica é meio chato isso. O segundo e o terceiro, que são os temas da aula de hoje, eles se baseiam no seguinte: a ação, ela até poderia ser possível, mas ela não é possível dependendo de qual o seu ponto de vista. Então, o segundo condicional, ela não é provável de acontecer no presente. Então, o second conditional se refere a condições do tempo presente que não são possíveis. Porém, não quer dizer que elas não possam acontecer. Calma que eu já vou explicar isso melhor para vocês mais para frente. O third conditional é onde o bicho pega. O third conditional são hipóteses de coisas que poderiam ter acontecido no passado, mas não aconteceram. Então, por exemplo, quando eu digo assim, se eu tivesse saído mais cedo de casa, eu não teria perdido meu ônibus. O que na verdade aconteceu? Eu saí tarde e perdi o ônibus. Então, mais lá no passado, eu fico pensando que é uma condição de futuro no passado. Quer dizer, é o que a gente chama de unreal conditional. Quer dizer, não é possível esse condicional acontecer. O segundo também é um pouco unreal, mas eu não descarto que existe uma possibilidade dele acontecer. E o segundo e o terceiro conditionals, eles têm estruturas próprias. E é aqui que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Let's see this phrase. If I won the lottery, I would travel around the world. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria hoje ao redor do mundo. Por que a gente tem que analisar essa frase? Qual que é a razão dela? Isso daqui é o que nós vamos chamar de segundo condicional. Quer dizer, hoje não é possível que eu ganhe na loteria, mas essa possibilidade ela existe. Mas não é para agora. E isso é que vai diferenciar muito do relação ao primeiro condicional. O primeiro condicional seria assim: if I win the lottery, I will travel. Quer dizer, eu tenho certeza que quando isso acontecer, eu vou fazer isso. Aqui não. Normalmente, quando são coisas que eu gostaria que acontecesse, mas eu sei que talvez aconteça, talvez sim, talvez não. Então não é uma certeza de que isso vai acontecer. Então não é uma condição real. Eu ganhar na loteria é menos real do que, por exemplo, se estiver chamando lá fora. Então, eu admito qual é o grau de proximidade com a realidade. Aqui ele é muito baixo. E nessa situação, o que a gente tem que analisar bem? Existe uma possibilidade muito remota de que aconteça o fato de eu ganhar na loteria. É remoto, isso é possível. Mas ela não tem uma chance real de acontecer. Ou seja, é muito pouco provável que isso aconteça, no caso de eu ganhar na loteria. Isso é o que nós chamamos de second conditional. Então, eu não descarto a possibilidade da minha ação ocorrer, porque eu estou no tempo presente, mas neste momento é pouco provável que aconteça. E no português nós não temos isso? Temos. A gente tem um parecido no português. Só que no português ele é mais contextual. Então, quando eu digo assim em português, se eu ganhar na loteria, ou se eu ganhasse na loteria, eu viajaria, a gente no português pode interpretar tanto como uma possibilidade real ou não real. A gente no português não tem muita necessidade de separar isso. E eu tenho outras formas de criar esse tipo de condição. Se eu pensar que eu tenho que criar com ideia de futuro. Então, se eu digo o seguinte, se eu ganhar na loteria, eu viajo pelo mundo. E eu posso dizer que isso é uma hipótese. No português, eu tenho muito menos necessidade de apoiar uma estrutura verbal. No inglês, esse segundo condicional, ele é formado pelo seguinte, e é aqui que vocês têm que prestar muita atenção. É o if, que é formar o if clause, mais a frase no passado simples, no past simple, e o resultado você vai ter que colocar um could ou um would. Nesse caso, tanto faz. Não tem diferença nenhuma
qual dos dois vocês vão usar. Então, isso é o que a gente chama de result clause. Então, eu coloco no past simple would mais o verbo. Simples. Então, eu estou dizendo, hoje não tem possibilidade disso acontecer. Nesse momento não é possível. Então, vamos usar alguns exemplos aqui para contextualizar melhor para vocês. I think if you studied more, you would get better grades. Eu acho que se você estudasse mais, você conseguiria notas melhores. Então eu tenho certeza que você até pode estudar um pouco mais. Mas a minha certeza é de que você não vai fazer isso agora. Pode ser que seja cansado, pode ser que você não tenha vontade de fazer isso. Pode ser uma suposição que I think é uma opinião minha. Normalmente a gente utiliza isso daí em inglês até para aconselhar as pessoas. You would get. Poderia ser you could get também. No problem. If Mark wasn't so busy, he would visit his brother. Então, se Mark não estivesse tão ocupado, ele visitaria o seu irmão. E olha que coisa interessante. Isso não quer dizer que ele não vai poder fazer isso ou que ele vai estar ocupado o tempo todo. Indica que agora, nesse momento, não é possível que ele faça uma visita. E diferente do primeiro condicional, se fosse no primeiro condicional, quer dizer, quando ele no caso seria usar um quando ele não estiver tão ocupado, ele vai visitar o irmão. Não é o caso aqui. Aqui eu estou dizendo, é normal que o Mark fique muito ocupado. Mas se ele não estivesse ocupado neste momento, ele visitaria. É isso que ele está dizendo aqui. E aí outro exemplo, Josie could learn more if she had more time. Josie poderia aprender mais se ela tivesse mais tempo. O que eu estou dizendo é, neste momento ela não tem tempo para aprender mais, neste momento. Mas em alguma situação pode vir a acontecer isso. Então não é impossível disso acontecer. Só não pode acontecer agora. Agora, ou o futuro próximo, não é provável. Então, o segundo condicional, ele lida muito mais com a ideia de coisas que elas não são possíveis de serem feitas agora. É uma condição que ela não é real hoje. Mas não quer dizer que ela não vai ser real daqui a um tempo. Pode ser que as coisas mudem. Então, esse é o segundo condicional, esse é o second conditional in English. Agora, vamos trabalhar com o terceiro condicional. Third conditional, que é aqui que eu acho que a coisa fica mais complicada. If I have left earlier, na verdade, have left earlier, I would have called the bus. Então, se eu tivesse saído mais cedo, eu teria conseguido pegar o meu ônibus. Então, o que acontece aqui, na verdade? O que eu estou dizendo nessa situação? Quando eu falo daqui, eu não saí mais cedo. Se eu tivesse saído, eu não saí. Se eu saísse mais cedo, que no caso ele é o passado de catch, né? I catch a bus, por exemplo. No caso aqui, I had left earlier. Quer dizer, se eu tivesse saído, e eu não saí. Então, por que ela é uma condição? Ela é uma condição com ponto de vista no passado. Se eu pudesse voltar no passado, isso seria uma condição real. Como não é, então eu estou dizendo que aconteceu justamente o contrário daquilo que eu estou afirmando. Isso é o que nós chamamos de third conditional. Então, não há chance nenhuma de eu, Fábio, nessa situação, acordar mais cedo. Não há chance nenhuma. Então também não há chance de eu pegar o ônibus no horário. Então, por quê? Porque eu acordei tarde e eu peguei meu ônibus atrasado. Isso que acabou acontecendo. Isso nós chamamos de third conditional. É o condicional irreal, porque a possibilidade da minha ação acontecer ficou no passado. E qual vai ser a diferença do segundo para o terceiro, então? No segundo, eu não tenho chance de que isso aconteça agora, e nem
futuro próximo, mas há uma chance disso acontecer. Não está descartada a possibilidade disso acontecer. Isso aqui não tem como mudar. No caso, até mostra um pouco de culpa, de regret, como a gente diz aqui no inglês. E a estrutura é também um pouco mais complicada. O if clause exige uma frase no past perfect. E a minha result clause tem que ser would ou could mais o have mais o past participle. Isso aqui em inglês tem o nome de do caso seria conditional perfect. Condition perfect, alguma coisa assim. É você utilizar o present perfect junto com could ou junto com would. Então vocês vão notar que você tem dois tempos perfeitos aqui. E que não faz o menor sentido comparado com para que serve esses esses verbal tenses. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura que o inglês adota. Frase do if clause tem que estar obrigatoriamente no past perfect. Result clause é would ou could, tanto faz qual vocês colocarem, mais o have, tem que ser obrigatoriamente o have, mais o verbo no past participle. Isso é obrigatório para você fazer o terceiro condicional. If the weather had been better, we would have gone to the park. Se o clima estivesse melhor, nós teríamos ido ao parque. O que na verdade aconteceu? Nós não fomos porque o clima não estava bom. É isso que eu estou dizendo aqui. Então veja, had been, past perfect, would have gone, que no caso gone é o participo passado de go, e been o past participle de be. No caso ser, o estar e o verbo ir, no caso do gone. I would have helped you if you had asked me. Eu teria te ajudado se você tivesse me pedido. O que na verdade aconteceu? Você não me pediu ajuda, então eu não te ajudei. É isso. Então não há uma chance de eu te ajudar agora porque isso já acabou, você já não precisa mais, ou enfim. Mas eu não posso te ajudar mais porque eu podia antes no passado, desde que você me pedisse. E aí vamos comparar aqui três estruturas. If I have time, I'll go to the movies. Se eu tiver tempo, eu vou ao cinema. Então isso é uma certeza. Se eu tenho tempo, eu vou. No problem here. If I had time, I would go to the movies. Se eu tivesse tempo, eu iria para o cinema. O que eu estou dizendo? Agora eu não tenho tempo, eu não tenho possibilidade de ir ao cinema, mas em algum momento pode ser que eu vá. É isso que eu estou dizendo aqui. E if I had time, I would have gone to the movies. Se eu tivesse tido tempo, eu teria ido ao cinema. Quer dizer, eu não tenho tempo, não tive tempo lá no passado, por isso eu não fui ao cinema lá no passado. Então, eu não posso ir ao cinema lá no passado, sei lá, para assistir um filme específico, para ver alguma coisa do tipo. Acompanhar alguém. Então, isso daqui é o nosso third conditional. Então, isso aqui são os três com a mesma frase, em três tempos, para vocês verem que muda alguma coisa. Só que aí nós temos um problema. Beleza, vocês aprenderam o primeiro, o segundo e o terceiro. E se eu disser para vocês que eu posso misturar o segundo e o terceiro condicional para formar outros conditionals? Lembra que eu falei para vocês que primeiro, segundo e terceiro não são os únicos conditionals possíveis? Pois bem, o inglês tem essa ferramentazinha maravilhosa que é o chamado Mixed Conditionals, que são os condicionais misturados. Então a gente pode falar, mas professor, então quer dizer que além disso eu posso misturar os condicionais? Pode. Por que você pode? Porque aí, e no caso tem que ser só o segundo e o terceiro, o primeiro não mistura. Qual a razão? Você pode misturar um if clause do segundo com o result clause do terceiro. E aí você vai criar algumas relações temporais aí. Por quê? É agora que a gente vai começar o condicional mais trabalhoso do inglês. Condicional misto, mixed conditional, tem como função estabelecer umas relações temporais que o condicional convencional não te faz. Porque vamos estudar um pouquinho isso antes de eu voltar para o PowerPoint. Quando você está pegando, por exemplo, o segundo condicional se refere apenas ao tempo presente.
O terceiro, apenas ao tempo passado. E se, por exemplo, eu pensar no seguinte, uma coisa que eu deixei de fazer no passado que não me permite fazer uma ação hoje. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, eu não acordei cedo. Por isso agora, nesse momento, eu estou cansado. Essa é uma construção que no inglês exige que você misture os condicionais. E a coisa fica um pouco mais complicada. Porque eu posso misturar uma parte de um condicional com outro. E isso vai gerar efeitos muito interessantes. Então, por exemplo, eu posso pegar um simple past e usar um would have mais o particípio. Eu posso pegar, por exemplo, um past perfect, no caso, e utilizar um simple past. As combinações são inúmeras, gente. Vocês vão poder fazer um monte de coisa com isso. E isso vai estabelecer algumas relações temporais. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês poderem entender. E eu recomendo que vocês parem, vocês vejam, vocês anotem esses exemplos e estudem, porque isso é o que dá mais trabalho nos condicionais. Então, Mixed Conditional, você mistura para formar uma ideia nova, normalmente de duas relações temporais distintas. Porque todos os condicionais, com exceção do primeiro, porque o primeiro já faz isso. Quando você pensa no first conditional, por que ele não faz mixed no caso? Por exemplo, quando eu digo o seguinte, if I study harder, I will get better grades. Se eu estudar bastante, eu vou conseguir boas notas, ou notas melhores. Presente, futuro. Já tenho dois tempos ligados aí. Uma ação do presente, que vai ter um reflexo no futuro. Agora, aqui eu vou ter relações um pouco diferenciadas. E é importante que a gente estude um pouco desses mixed. Vamos lá. If I were you, I would have bought the red dress. Se eu fosse você, eu teria comprado um vestido vermelho. If the students had more time, they would have finished the work yesterday. Quando eu digo assim, if I were you, inclusive você vai usar muito isso nos Mixed Conditionals, se eu fosse você, eu teria comprado o vestido vermelho. Então quer dizer, se eu fosse você hoje, eu teria feito uma coisa ali no passado. Só que você pode fazer isso ainda hoje. Olha que coisa engraçada. Quando eu digo assim, eu teria comprado o vestido vermelho, isso não quer dizer que você não possa comprar ele ainda. Então eu estou dizendo que eu não sou você agora para ter feito isso no passado, mas você pode fazer isso. If the students had more time. Se os estudantes tivessem tido mais tempo lá no passado, hoje eles teriam o trabalho já finalizado. Então, eu estou falando de uma ação, de uma coisa que eles não tiveram no passado, e hoje eles não conseguiram finalizar por causa de uma coisa que aconteceu no passado. Então, isso é o conditional. E se vocês verem bem, if I were you é do segundo condicional. O with clause aqui, if I were you. I would have bought, isso é do terceiro. If the students had more time, isso é do segundo. They would have finished, isso é do terceiro. Então vocês vão misturar a estrutura do segundo com o terceiro. Normalmente é uma if clause de um e uma result clause do outro. É assim que funcionam os mixed conditionals. E aí, quando você pega segundo e terceiro, vocês vão ter essas relações temporais. Uma coisa no presente que me permitiria que algo no passado ocorresse. E normalmente quando você tem presente e passado, a gente indica sempre o seguinte. Se hoje acontecesse isso, eu teria feito diferente lá atrás. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer ainda. O presente e o futuro quer dizer uma coisa que não é possível agora, ou que é possível agora vai interferir no futuro. O futuro e o passado quer dizer uma coisa que não é possível de eu fazer por conta de uma coisa que aconteceu antes. Então, não é possível uma coisa acontecer lá no futuro, porque no passado uma coisa não aconteceu, ou vice-versa.
Futuro e presente. Então isso quer dizer o quê? O futuro e presente. Uma coisa que vai acontecer dependendo do que acontecer hoje. E passado e presente, quer dizer, uma coisa que aconteceu no passado que tem um reflexo hoje. Condicionar uma condição de passado para permitir que uma coisa seja feita ou não seja feita hoje. E passado e futuro, uma coisa lá do passado que permite que algo do futuro aconteça. Diferente do futuro e passado, que é uma coisa do futuro que só vai ser possível se algo do passado já tivesse sido cumprido. Vamos analisar um exemplo de cada para isso ficar um pouco mais fácil. If I finished my homework earlier, I could have played video games this afternoon. Então, se eu tivesse terminado o meu dever de casa mais cedo, ou seja, se eu tivesse terminado o meu dever de casa hoje, eu podia ter jogado videogame, mas o que aconteceu na verdade? Eu não joguei. I finished my homework earlier. Eu terminei. Se eu tivesse terminado o meu dever de casa, eu não terminei. I could have played. Eu teria jogado nessa tarde agora. Então, eu tenho passado com implicação no presente. Quer dizer, eu não terminei hoje. Hoje eu não terminei. If I finished my homework earlier, quer dizer, se eu tivesse terminado meu dever de casa, eu não terminei. Por isso que eu lá no passado não consegui jogar videogame, porque hoje eu ainda continuo sem meu dever terminado. O presente e o futuro. If I were you, I would be spending my vacation in Seattle. Se eu fosse você, eu usaria meu tempo de férias em Seattle. Mas eu não sou você. Nesse momento eu não sou. E eu não vou viajar para Seattle porque eu não sou você. Mas você pode viajar para Seattle. Então é uma possibilidade no futuro. Normalmente o area vai indicar duas coisas. Uma coisa que você pode fazer ainda, então ainda é futuro, ou uma coisa que você poderia ter feito antes, mas ainda é possível de você fazer. Futuro e passado. If I weren't flying to Detroit, I would have planned a trip to Vancouver. Se eu não tivesse voando para Detroit, eu teria planejado uma viagem para Vancouver. Então o que eu quero dizer? If I weren't flying to Detroit, quer dizer, eu já planejei ir para Detroit. Então eu estou dizendo que isso é uma coisa que vai acontecer. Mas se isso já não fosse acontecer, antes lá no passado, eu teria pensado numa outra viagem. Então note que aqui, simple past e would have mais o past participle. Então aqui é o futuro mais o passado. O futuro e o presente. If Jenny and Eric were going to be here for the holidays, they would be making plans for Christmas. Se Jenny e o Eric estivessem vindo para cá no feriado, ou no holidays a gente pode pegar os feriados, eles poderiam fazer planos para o Natal. Então acontece o seguinte, eles não vão vir para cá. Isso já está certo, eles não planejaram. Mas se eles tivessem planejado, hoje eles poderiam estar junto com a gente fazendo planos para o Natal. Olha que coisa interessante. Então quer dizer, uma coisa que eles planejaram fazer, que eles não planejaram fazer, impede de fazer uma coisa hoje com a gente. Passado e presente, olha que legal. If I had bought the tickets to the concert, we could watch it. Se eu tivesse comprado os ingressos para o show, nós poderíamos assisti-lo. Então o que na verdade aconteceu? Lembrando que had bought, isso aqui é past perfect. Então é uma coisa que eu não fiz lá no passado. Eu não comprei os tickets. Então hoje não é possível eu assistir o concerto. Não posso simplesmente colocar o segundo condicional. Se eu comprasse os ingressos, não. Hoje não é possível eu assistir o show porque eu não comprei os ingressos lá no passado. Isso que aconteceu. O passado e o futuro. If the television had not broken,
We would watch the game this weekend. Então acontece o seguinte, se a televisão não estivesse quebrada, poderíamos assistir o jogo neste final de semana. O que na verdade acontece? A televisão ela está quebrada lá no passado, ela já está quebrada, ela não quebrou agora. Por isso, no final de semana, eu não vou poder assistir o jogo. Ou seja, uma coisa que aconteceu no passado influencia numa coisa que eu vou fazer no futuro. Então é basicamente isso, gente, para que a gente entenda como funcionam os mixed conditionals. Eu acho o mixed conditional a coisa mais interessante porque é o condicional que mais se usa, inclusive. Só que para isso vocês precisam dominar o segundo e o terceiro, porque você pode usar a estrutura de um em outro, certo? Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Estudem esses condicionais com muita calma, porque eles são bem complicados. E é isso, gente. Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos na nossa próxima aula.